Fernando, vamos seguir? A gente quer muito te ouvir, né? A gente quer... A gente colocou essa etapa do nosso evento. Agora precisa só dispersar aqui um pouquinho. Gente, posso seguir aqui, por favor? Pronto, então vou seguir daqui. Então, gente, conforme a gente combinou, né, a gente tinha aqui uma etapa muito importante da nossa noite, que é ouvir, né, como eu falei, né, Fernando, do tão esperado coordenador da Oncologia hoje do Ministério da Saúde, o Fernando Maia, que está aqui com a gente. Então, agora eu tenho dois convites para você, Fernando. Você falar um pouco, então, para a gente, né, neste momento que você está dentro, olhando para todas as questões da oncologia, como é que as prioridades estão sendo trabalhadas? E, claro, é importante te ouvir relacionado à pesquisa. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, em meu nome, em nome do secretário de Atenção Especializada da Saúde, doutor Elvésio, e em nome da ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade. É com muito prazer que a gente participa desse fórum e de outros fóruns que a gente tem participado nesse início do governo, porque o nosso governo é um governo de união e reconstrução, certo? E é isso que a gente quer fazer. Não importa quem está do outro lado, a gente quer ouvir, a gente quer entender as necessidades de cada um, o que cada um traz aí de história, de acúmulo, de vontades políticas, e a partir daí a gente construir uma política pública. O governo federal não vai criar uma política pública sozinho, isolado, sentado num gabinete. A gente vai criar essa política pública ouvindo estados, ouvindo municípios, ouvindo a sociedade civil, ouvindo os movimentos populares, ouvindo todo mundo que tem a falar sobre saúde, que saúde interessa para todo mundo. E acho que, no fundo, e aí falando do minha área, que é a área do câncer, todo mundo que está aqui nessa sala, que está ouvindo a gente em casa, que vai ver isso depois com os vídeos, quer melhoria das condições de saúde da população brasileira, quer que as pessoas morram menos de câncer, que as pessoas tenham menos câncer, que as pessoas com câncer consigam ter acesso adequado a um serviço de saúde. Então, acho que é nesse sentido, assim, primeiramente, agradecer muito esse convite por estar aqui, certo? Segundo ponto, aí eu acho que o Renato já foi, mas acho que parabenizar vocês pela parceria na realização dessa pesquisa, porque eu acho que ela mostra para a gente dados de uma população que a gente não costuma ver dados. Exato. Certo? E que isso é fundamental. A gente sabe que a saúde é determinada socialmente, que existem uma série de fatores que não são biológicos, que estão ali envolvidos no desenvolvimento de todas as doenças, e no câncer em especial, e a gente não tem dados. Certo? E eu acho que, quando a gente escuta a fala da paciente que não foi tocada por 4 médicos, quando a gente percebe que, na realidade, que a gente vê, as mulheres que morrem de câncer de colo de útero são, na sua maioria, negras, que têm mais dificuldade, que acabam chegando num diagnóstico mais avançado, certo? E a gente olha para isso e fala, mas que dados eu tenho enquanto política pública? Eu não tenho esse dado hoje de forma clara, como eu tenho quando eu olho para um dado americano, quando eu olho para um dado de outros países em que esse estudo já é mais consolidado. Então, a gente precisa, sim, de pesquisas assim. A gente precisa de pesquisas que mostrem o quanto que as desigualdades sociais estão refletidas aí no acesso aos serviços de saúde, na incidência de doenças, no acesso aos cuidados posteriores. Então, esse é um ponto principal. A pesquisa ela me chama a atenção em 2 pontos, e acho que são, para mim, os pontos mais críticos. O primeiro ponto é falar de acesso. Para eu falar de acesso, e aí a pesquisa aqui, o nosso foco é a oncologia, mas eu estou falando de acesso a serviços de saúde. Certo? Se a pesquisa fosse sobre hipertensão e diabetes, provavelmente os resultados seriam muito semelhantes quando eu faço a pergunta sobre se teve acesso ao serviço de saúde, se conhece alguém que tem alguma dessas doenças e morreu e não teve acesso adequado. Então, a gente tem que pensar em acesso. Para pensar em acesso, eu tenho que ter um serviço de saúde, e que um serviço de saúde que seja acessível a essa pessoa no sentido de mobilidade. Eu não posso tem sim uma UBS, a UBS fica 2 horas de ônibus de onde a pessoa mora. Ela não vai nessa UBS. Então, precisa existir esse espaço físico, a unidade básica de saúde, onde essa pessoa vai ter o atendimento na atenção primária. O segundo ponto, eu preciso ter equipe, certo? E equipe, a gente sabe que o ponto
A equipe é multiprofissional, a gente tem que ter profissionais de enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, mas a gente sabe que tem que ter médico também, e médico é uma coisa que falta muito. A gente já relançou, nesse início de governo, no marco dos 100 dias, assim, o programa Mais Médico, a gente sabe que é uma necessidade de saúde da população. A gente tem falta de médicos, principalmente médicos para as populações mais vulneráveis, que moram distantes dos grandes centros ou que nos grandes centros que moram nas regiões com maior vulnerabilidade social. Essa região geral é onde falta médico. Não falta médico na UBS que fica nos Jardins. Que acho, chutei aqui, acho que não deve ter UBS nos Jardins. Mas não falta médico nas UBS que são centrais em São Paulo, por exemplo. Mas falta médico na UBS que fica no extremo da Zona Sul. Então, a gente tem que olhar para isso. Então, o Mais Médicos é uma iniciativa do governo federal para provimento e fixação de médicos que vai, sim, ser mais uma ação nesse sentido. Mas também, enquanto gestor público, a gente tem que entender que acesso também se dá com o processo de trabalho, certo? Se eu quero que uma mulher faça o exame preventivo do câncer de colo de útero, Papa Nicolau, eu tenho que essa unidade faça isso não só na terça-feira de manhã, que essa unidade não funcione das 9 às 5 da tarde, certo? Que essa unidade tenha um horário diferenciado para que a mulher e o homem trabalhador consigam passar numa consulta, fazer um exame, um exame de Papa Nicolau ou outros exames que são necessários no nosso acompanhamento dentro da rotina que as pessoas têm. Quando a gente tem um plano de saúde, a gente consegue acessar o médico, o laboratório, no horário que a gente não está trabalhando, mas a população mais desfavorecida não consegue, porque a UBS tem um horário rígido de funcionamento, a UBS não funciona no horário que precisa. Então, a gente tem que pensar nesse processo de trabalho e pensar como que a gente consegue incluir essas pessoas para que elas consigam ter aí o acesso. Certo? A gente tem que lembrar, quando fala de acesso também, que a gente vem aí de um histórico de 6 anos do teto de gastos. O teto de gastos limitou a evolução do financiamento na área da saúde, certo? E a gente sabe que saúde precisa de dinheiro. Se eu limito o orçamento, eu acabo tendo cortes em setores que são cruciais. Então, é muito bom, muito positivo que a gente tenha conseguido, na PEC da transição, que fosse recomposto o valor do orçamento da saúde, certo? E a gente conseguir agora uma discussão de recomposição aí da âncora fiscal, toda essa parte fiscal, porque isso é fundamental. Senão, eu não posso tratar a saúde como eu trato outras áreas, porque senão eu estrangulo a saúde por conta de questões econômicas e eu não consigo prover a saúde adequada para a população. Eu acho que outro ponto fundamental do vídeo, antes de começar a falar sobre a coordenação, eu estou falando com respeito à informação. Certo? E a gente vive também agora um retrato, aí, depois de 4 anos de uma epidemia das fake news e das fake news relacionadas com o acesso à saúde, que é assustador. Eu lembro de ano passado estar dando aula para os alunos, passando o vídeo da história do SUS. Acho que boa parte das pessoas aqui já viram aquele vídeo da história do SUS, que começa na revolta da vacina e tal. E parei a revolta da vacina e falei, gente, o que vocês estão vendo aqui? Tipo, qual que é a semelhança do que está aqui discutindo na revolta da vacina, o que a gente está vendo hoje? E as notícias que passam naquele videozinho falando o que a vacina faz, o que as pessoas estão com medo que a vacina vai fazer, a gente voltou, 100 anos depois, a ouvir as mesmas coisas. Na época, não falava que a vacina tinha chip, mas falava que a vacina ia adoecer as pessoas, que você vacinava para que elas não engravidassem, que você vacinava e elas iam ter um problema, não iam crescer, ou coisas assim. Então, assim, você percebe que uma epidemia da desinformação voltou e está aqui com uma forma, e com as redes sociais como um instrumento muito potente de acesso às pessoas, mas também muito potente de disseminar desinformação. Certo? E a gente tem que lidar com uma vacina do câncer de colo de útero, que é extremamente eficaz, que poderia, sim, ser uma mudança de chave na questão do câncer de colo de útero, e eu tenho uma cobertura baixíssima, porque existem fake news sobre ela, dizem que ela vai... se eu vacino a criança, ela vai iniciar a vida sexual mais precocemente, que ela vai ter problemas, que ela não vai engravidar, enfim, cria uma série de questões que são fundamentais. Então, a gente tem, sim, que olhar
para a questão da informação, como a gente informa a população, como a gente mostra o valor da ciência. Não é a opinião do Fernando, é a ciência que a gente tem que mostrar para as pessoas. O que a ciência construiu sobre os diversos temas, sobre as vacinas, sobre o acesso aos serviços de saúde, sobre os exames, sobre tudo isso. Então, é fundamental que a gente olhe para essa questão da informação, como que a gente volta a dialogar com a população e diz para ela que, sim, vacina é necessária, é importante e resolve, e não vai te fazer mal. O efeito adverso que ela tem, às vezes um passar mal, alguma coisa assim, é nada perto das doenças que ela está prevenindo e do impacto que isso tem em saúde pública. Então, sobre o vídeo, acho que esses são os pontos principais assim que me chamaram a atenção. Falando sobre falando enquanto coordenador geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Eu acho que para mim, fiquei muito feliz quando recebi o convite para estar nesse cargo, nesse governo, e também muito assustado com o peso que isso traz. Eu acho que não é só você que fala assim, você foi muito esperado. Eu tenho escutado isso quase todos os dias, de diversas pessoas, diversos atores, e como vários aqui eu já recebi em reuniões, ou presencialmente, ou virtualmente, ou encontrei em outros fóruns. A gente tem uma política nacional de prevenção e controle do câncer desde 2013, certo? Só que, e antes disso, eu tinha outras ações sobre o câncer que já ocorriam desde o final da década de 90, se não me engano, quando começa a ter as primeiras portarias específicas para o atendimento ao câncer e a alta complexidade. Só que a gente vem desse histórico sem ter uma área dedicada do Ministério da Saúde para atuar sobre isso. E a gente sabe que é uma agenda extremamente extensa, certo? E complexa. A gente fala o câncer, mas são milhares de cânceres. Sabe? São diversos tipos de câncer, com subtipos histológicos, com subtipos de marcadores, com subtipos dos subtipos dos subtipos. E aí nós temos um oncologista aqui que pode dar para a gente uma aula de quantos subtipos tem de cada câncer, certo? E especificidades. Então, são milhares de doenças num guarda-chuva que a gente chama o câncer. E a gente tem que olhar para isso e falar assim, não, eu preciso sim de um espaço dedicado. Então, foi uma recomendação da transição e foi assumida pelo novo governo uma coordenação geral para cuidar exclusivamente da pauta do câncer. Então, isso é um grande avanço para a gente poder olhar para isso. E a gente está no momento aqui de diagnóstico, certo, da situação e compreendendo quais são os nossos grandes desafios, certo? Eu tenho muito menos propostas já estruturadas, porque a gente está no momento aqui, sim, de ouvir todo mundo, ouvir o que estava acontecendo, ouvir a opinião de todos os atores envolvidos para a gente construir uma política pública que seja sustentável, certo? Mas você já vai me dar algum caminho? Não, calma, já vou falar. Os pontos que a gente acha que são cruciais. Quando eu penso na política, é uma política de 2013, ela já tem 10 anos. Então, um ponto crucial para a gente é olhar para essa política e o que a gente entende que são os avanços e desafios que a gente precisa melhorar diante disso e de tudo que já existe do arcabouço legal dentro do Ministério da Saúde. Então, o primeiro ponto que a gente está fazendo é revendo essas diversas políticas, portarias, normativas nossas, do que a gente precisa melhorar. Considerando a rede de atenção à saúde da pessoa, da prevenção e controle do câncer, eu tenho aí alguns pontos que eu considero que são fundamentais. Primeiro ponto relacionado aí ao diagnóstico precoce e o rastreamento populacional. A gente tem que enfrentar a questão do rastreamento populacional de uma maneira muito responsável, certo? E olhando para as evidências científicas. A gente sabe hoje que o rastreamento que a gente tem não é efetivo, certo? Por exemplo, num exame de citopatológico do colo do útero, que a gente sabe que a cobertura não é adequada e, além disso, eu tenho a mesma mulher fazendo o exame várias vezes, fora da periodicidade recomendada, e isso entrando nos nossos indicadores de maneira equivocada, certo? Então, a gente precisa lidar com isso. Com relação a isso, a gente foi lançado em março pelo presidente Lula e pela ministra Nízia em Pernambuco um projeto piloto para a gente trabalhar com a erradicação, é uma meta bem ousada, do câncer de colo de útero. O que a gente vai fazer com esse projeto? O que a gente está desenvolvendo aí num projeto que a gente está entendendo muito enquanto um piloto para a gente entender na prática? Primeira coisa, mudança tecnológica.
Então, mudar a tecnologia do que hoje a gente tem como o exame citopatológico para um exame de teste molecular pelo PCR. Então, a primeira coisa. Mas não é só isso. Não é só trocar o Papa Nicolau por um exame molecular. É mudar a lógica de que se fazer um rastreamento. É realizar, de fato, um rastreamento organizado, certo? Em que a gente consiga que as mulheres do nosso grupo identificado enquanto grupo elegível para o rastreamento, de fato, façam esse rastreamento e, a partir daí, além de fazer o teste, que essa mulher tenha acesso à colposcopia, que vai ser na sequência, ela ter acesso ao procedimento que foi indicado, se é uma exérese, se é uma biópsia, certo? Até chegar ao final da linha de cuidado. Então, a gente está, nesse momento, na estruturação desse projeto para que ele ocorra e a gente consiga, no desenvolvimento do projeto, entender o quanto que isso é replicável para outras realidades. E, ao mesmo tempo, estamos ouvindo diversas experiências que já ocorrem no país também sobre o câncer de colo de útero, como que elas estão se desenvolvendo. A gente tem experiência em Indaiatuba, com o projeto de Indaiatuba. A gente tem uma experiência que está em desenvolvimento na UNB também, que traz aí outras estratégias. Então, a gente está também ouvindo e entendendo. Então, o câncer de colo de útero é um câncer que a gente precisa rever. Câncer de mama também é um câncer que a gente precisa estruturar, de fato, uma linha de cuidado mais clara e objetiva, certo? Garantindo aí esse acesso geral. Eu não posso apenas falar que estou fazendo uma mamografia, eu não estou garantindo a consulta com o mastologista de verdade, que o mastologista examine a paciente e veja as condutas, que a partir daí eu consiga estabelecer essa linha de cuidado, certo? Com os procedimentos que são necessários, com a biópsia que for necessário, e com o encaminhamento para o serviço especializado, se for um caso de câncer. Um terceiro ponto é o câncer de cólon retal. Eu falo assim, eu trabalhei no Ministério em 2012, na época eu trabalhei com a atenção primária, e eu lembro dos materiais do rastreamento que já se falava que o câncer coloretal era um câncer que tinha evidência da sua efetividade, mas se dizia que a gente não tinha uma estrutura adequada para implantar o rastreamento. E 10 anos depois estamos com a mesma justificativa e o mesmo cenário. A gente não pode seguir dessa forma. A gente precisa olhar para isso, entender, ver qual é a necessidade, como que a gente estrutura uma rede para dar conta disso. Certo? São mais de 10 anos em que existe evidência científica e que a gente não pode continuar reproduzindo a mesma resposta. A gente tem que ter uma política pública efetiva quanto a isso. Existem outros cânceres que a gente precisa pensar se faz sentido criar um rastreamento e como que ele seria. Certo? E aí eu posso citar o câncer de pulmão, o próprio câncer de pele, o câncer de boca, que são cânceres que a gente precisa estudar e identificar se existe aí critérios para isso. Um outro ponto que é prioritário é que a gente crie tanto indicações aí do que a gente considera como alta suspeição para aquele médico de saúde da família que está ali na ponta, identificar esse caso pode ser câncer e vou passar ele na frente dos outros da regulação, quanto eu ter a estrutura para fazer esse diagnóstico. Certo? A gente entende que o Ministério da Saúde, olhando para trás, a gente tem políticas de rastreamento, que a gente pode ter muitas críticas, mas elas existem já há muito tempo, normativas, formas e tal. E eu tenho uma política da alta complexidade, que também já existe há muito tempo. Esse meio do caminho sempre ficou muito nebuloso e com pouca normatividade, com pouca garantia de acesso. Que é onde o paciente se perde. Né? Exatamente. Ele fica esperando, perdido, sem prazo, sem transparência. Então, a gente tem pensado como que a gente pode propor uma forma de organizar essa realidade, porque essa realidade já existe. Eu tenho vários estados do país em que eu tenho estruturas ambulatoriais que fazem esse tipo de diagnóstico, que complementam, que tem o que elas vão ter? Que elas vão ter endoscopia, vai ter colonoscopia, broncoscopia, ou colposcopia, se for atender também câncer de colo de útero, acesso à biópsia e laudo anatomopatológico, certo? É isso que essa média complexidade precisa ter e que a gente não vê hoje uma política sobre isso. A gente quer construir uma política que trabalhe essa questão da média complexidade. Passando para a alta complexidade, eu acho que o que a gente precisa é reestruturar de forma a gente garantir um melhor acesso regional, certo? Que hoje a gente não tem, a gente olha a distribuição, amanhã
a apresentação que eu vou ter sobre o acesso sistêmico, a gente olha para a distribuição dos CACONs e UNACONs no país, a gente vê que eles estão extremamente concentrados na região sul e sudeste, certo? E que você tem aí grandes vazios assistenciais. A gente precisa olhar para isso no atendimento oncológico em geral e na radioterapia em especial, por ser um equipamento que é muito caro e que a gente precisa garantir também esse acesso ao equipamento, como que a gente consegue prover isso. Então, o diagnóstico na alta complexidade ele passa para a gente entender as regiões de vazio e como que a gente estimula a criação de serviços, lembrando que não é só colocar um serviço. Não adianta eu colocar um acelerador linear no meio de um estado onde não tem outro serviço e eu não ter médico radioterapeuta, não ter físico, não ter estrutura para poder que ele consiga ali existir. Então, o diagnóstico também tem esse componente aí de pessoal. E, por fim, eu acho que das grandes prioridades que já estão dadas para a gente, que acho que faz muito sentido dessa nova gestão, a gente tem que pensar como as estratégias digitais podem otimizar o nosso sistema de saúde. Certo? Então, o que a gente pode fazer de telediagnóstico? O que a gente pode fazer aí de instrumentos aí de telesaúde para o médico de saúde da família que está com dúvida no caso, para o médico que atende o paciente com câncer numa UPA e está na dúvida se esse paciente precisa ter o CACOM que ele acompanha, que é 300 km de distância, ou se ele pode apenas fazer um hemograma e avaliar. Se o hemograma estiver normal, não precisa ir para o CACOM hoje. É só uma febre normal, é uma gripe, é um mal-estar. Então, tem coisas que a gente entende que precisa estabelecer via telesaúde, certo? Que a gente pode estimular isso. E também esse diálogo entre os prestadores. A gente entende que é fundamental que a gente estabeleça também. Por fim, da alta complexidade que eu lembrei agora, eu pensei assim, vai ser a primeira pergunta que ela vai fazer, deixa eu já responder. A gente entende que existe uma questão hoje sobre a forma do financiamento da alta complexidade em quimioterapia. A gente entende que esse problema existe, a gente tem que pensar soluções para ele, certo? Não acho que... E aí amanhã a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Spoiler da mesa de amanhã. Estou aqui fazendo a propaganda para amanhã tá todo mundo aqui. Mas a gente não pode achar que é um problema complexo de mais de 20 anos vai ser resolvido com uma pequena mudança de é só escrever que agora vai ser assim e assumir isso vai mudar. Certo? Eu acho que a gente tem que olhar para esse problema complexo com o olhar que a gente tem que ter. Lembrando que são 5.000 municípios no país, são 315 unidades que fazem atendimento em oncologia no país, certo? E que a gente tem que pensar como que a gente consegue garantir que todo paciente que seja atendido em qualquer uma dessas 315 tenha acesso ao melhor tratamento possível no tempo adequado. Então, acho que é o desafio. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Mas você concorda que ele existe? O problema existe. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. E você, Helena? Muito obrigada, Fernanda. Boa noite, gente. Boa noite, Fernando. Super bom te ouvir e muito bom ver a prioridade que você está dando para ouvir todo mundo, né? Ouvir todo mundo que está aqui, inclusive, para construir essa agenda. Uma agenda super cheia do Ministério, que a gente vai passar por muita coisa nesse fórum, então acho que as coisas vão se casar bem. Falando em ouvir todo mundo, vamos ouvir nossos representantes, então, as pessoas que estão no Congresso lá para levar a voz dos pacientes, para levar a voz da população. Vou chamar nossos deputados que estão aqui para fechar a nossa noite de hoje. A gente está aqui com o Dr. Frederico. Tudo bem? Dr. Frederico é médico oncologista, nosso único oncologista representante no Congresso. Bem-vindo. A gente está aqui também com a deputada Flávia Moraes, por favor. Deputada que está no seu 4º mandato já como deputada federal por Goiás. Como já foi mencionado aqui, autora da Lei dos 60 Dias. Bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Vem aqui comigo, para cá. Vou chamar também a deputada Silvia Cristina. Tá bom. Combinado. Ela que é ex-paciente oncológica, né, vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e presidente da Frente Parlamentar do Câncer da Câmara.
E também nosso deputado distrital, Eduardo Pedrosa, por favor. Ele que está agora como presidente da primeira frente parlamentar em prol da luta contra o câncer aqui no Distrito Federal. Obrigada, tudo bem? Bem, muito obrigada pela presença de todos vocês. Acho que fecha com chave de ouro tudo que a gente ouviu essa noite aqui, né, passando por tantas coisas importantes. Eu vou pedir primeiro para ouvir o deputado Eduardo Pedrosa, que está aqui como figura representativa do Distrito Federal, né, saindo um pouquinho ali do Congresso, olhando também para essas outras representações. Está agora inaugurando, né, uma frente parlamentar aqui na Casa Legislativa. Então, por favor, conte para a gente quais são as prioridades, o que vocês estão esperando aqui para 23. Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite a todas. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui, né, representando aqui o Distrito Federal, meu estado, trazer um pouco essa discussão para a regionalização, né. Acho que a gente tem falado bastante aqui das discussões a nível nacional, mas existe um problema local. Eu quero aqui agradecer o convite, né, de cada um de vocês para que eu pudesse estar aqui presente, da Oncoguia. É uma honra muito grande. Eu encontrei várias amigas aqui de luta aqui do DF, as meninas ali, a Kazumi, turma boa, que batalha aqui muito no DF em prol de várias ações voltadas para o enfrentamento ao câncer. Eu tive a oportunidade de, nesse mandato, lançar e agora presidir a primeira frente parlamentar de enfrentamento ao câncer do Distrito Federal. A gente começou agora, talvez eu seja o caçula aqui, né? Eu vejo a deputada Flávia Moraes aí com 4 mandatos, com um trabalho longo, o deputado Wellington Prado, tenho a oportunidade de falar bastante aqui. E a gente tem muitos desafios pela frente no Legislativo. Não só na parte de elaboração de leis, que eu acho que muitas vezes se foca em construir legislações, em propor leis, mas em mais do que isso, avançar para que a gente consiga fazer com que as leis, de fato, se tornem políticas na prática que vão beneficiar a população e vão chegar na ponta para que a comunidade possa receber o atendimento que lhe é devido. Falamos aqui com relação, por exemplo, à lei de 60 dias, a gente sabe das dificuldades dos estados, às vezes, de fazer as regulações, de fazer toda a parte de estruturação para que a pessoa consiga chegar na parte de tratamento. Aqui no DF, nós temos uma dificuldade ainda maior. E aí, eu, falando dessa discussão, posso até trazer à tona hoje uma discussão que nós tivemos hoje. Hoje nós votamos a criação de uma cidade aqui no DF, a cidade do Arapuanga. O Distrito Federal ganha mais uma região administrativa. Uma cidade com 25 anos, que tem mais de 120 mil pessoas. Falamos aqui do Sol Nascente, uma comunidade com 20 anos, que tem quase 200 mil pessoas. Então, nós temos núcleos que se tornaram núcleos com uma quantidade muito grande de pessoas, que cresceram em muito pouco tempo, numa cidade que não foi planejada nem estruturada para isso. A gente tem uma dificuldade com os CACONs, aqui no DF, nós temos 2, né, basicamente, o Hospital de Base e o HRC, e uma dificuldade enorme, porque nós recebemos aqui uma quantidade muito grande de pacientes também do entorno do Distrito Federal. Então, nós temos aí mais ou menos 6 mil pacientes do DF, mais 4 mil do entorno, nós temos que ter uma quantidade muito maior de atendimento. Conseguimos avançar para a construção do Hospital Oncológico, aqui no DF, e um dos intuitos da frente parlamentar que a gente constituiu é acompanhar a construção e também a discussão no modelo de gestão para que esse hospital, de fato, atinja a finalidade de atender a população do Distrito Federal com a qualidade que a população daqui merece. E a gente vem tentando, de alguma forma, estar perto dessa discussão para que a gente consiga ampliar essa rede de atendimento e dar suporte às famílias que tanto esperam isso aqui na capital da República. Por fim, deixar aqui uma mensagem, né, de agradecimento, colocar o nosso mandato à disposição a todos aqueles que vêm do cenário nacional, que a gente possa ter uma discussão muito rica, para que a gente possa trazer para o nosso Estado e também levar coisas que a gente está fazendo aqui no DF para as frentes parlamentares nacionais e, de alguma forma, a gente conseguir agregar também nessa discussão nacional, na parte de captação de recursos, de atração de investimentos, de discussão de tributos. Eu vi aqui o ministro Mandetta falando, por exemplo, da questão dos tributos do tabaco. Então, acho que tem muita coisa para avançar que a gente pode, de alguma forma, ajudar. E o Distrito Federal, por ser uma região que viveu tantas dificuldades, por ter crescido muito rápido do ponto de vista de atendimento à saúde, né? O ministro Mandetta falou que em 88
a gente escreveu que teria o sistema de saúde. Em 89, nós começamos, né, formou-se a primeira turma, né, com esse desafio. E aqui no DF a gente tem aí um estado com 60 anos. Nos últimos 20 anos, a nossa população mais que dobrou, saiu de 1.400.000 pessoas para hoje 3 milhões e 100 mil pessoas, onde a gente tem um desafio enorme, que é de garantir, numa velocidade muito rápida, com os recursos dentro da monta, que não acompanham esse desenvolvimento populacional, o atendimento que as pessoas esperam. Então, muito obrigado de coração a todos, vou ser bem breve. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, espero poder participar e aprender muito mais, como eu tenho aprendido aqui ao longo desse fórum. Obrigado e parabéns. Muito obrigada. Obrigada, deputado. Vamos ouvir Silvia, então, né, que está na frente parlamentar agora na Câmara dos Deputados. O que a gente pode esperar para 23, o trabalho que já foi feito na última legislatura e para agora também, né? Olha, que prazer estar aqui. Obrigada, Lu. Obrigada, Helena. E só tem personalidades, né? Que coisa boa. E aos que também nos acompanham aí nesse cenário maravilhoso. E a gente conhece algumas carinhas que a gente percebe que é uma luta constante de todos nós, viu, Fernando? Então, o Instituto Oncoguia, o Oncoguia que tem aí há 13 anos fazendo esse fórum, e tantas outras ações há muito mais tempo. Então, nosso coração está assim, repleto de alegria pela oportunidade de estarmos aqui. Bem, nós ficamos durante a pandemia e também no primeiro mandato, eu, doutor Frederico, Flávia e tantos outros, deputado Wellington, a frente parlamentar, que atua de maneira muito robusta na Câmara, com mais de 200 parlamentares que estão inscritos, mobilizando para que nós pudéssemos realmente avançar em políticas públicas. Hoje nós temos um projeto de lei, que é o 2952 de 2022, que é um projeto que reuniu muitas vozes de instituições, de associações, de Tribunal de Contas, de indústrias farmacêuticas, de deputados, enfim, foram muitas vozes que puderam opinar para que nós pudéssemos, então, ter um projeto de lei específico e que surgiu num momento muito especial, porque, quando o presidente Lula chegou, ele revogou uma portaria, que era o que regia o câncer. E, no primeiro momento, todo mundo ficou chateado, tipo, puxa vida, mas fizeram isso? Mas era o momento certo de se fazer, porque era uma portaria que não nos dava toda credibilidade do que nós precisaríamos. Então, foi feito certo. No primeiro momento, é claro que as reações foram inúmeras, mas depois, pensando de uma maneira mais consciente, e foi o momento que nós teríamos aí um projeto de lei feito em várias mãos, que hoje, como autora do PL, que é o meu partido, mais uma relatora, uma deputada do Partido dos Trabalhadores, que é a Maria do Rosário. Então, como que se fala nesse sentido? Porque o câncer, ele não é partidário, ele não tem questões de ideologias políticas, ele tem algo especial para que nós possamos caminhar junto com o Ministério da Saúde e, assim como fizemos, abrimos, na verdade, o nosso coração, o estudo que nós fizemos, para que nós pudéssemos fazer algo que, juridicamente, seria mais fortalecido do que uma simples portaria que, da noite para o dia, ela pode ser revogada. E não era isso que nós queríamos. Nós queríamos algo mais fortalecido e, dessa maneira, caminharmos a passos largos. Esse é o projeto principal. Junto com ele, existem mais 9 projetos de lei que já estão prontos, mas é claro que depois a gente dá encaminhamento, depois desse principal, que aí fala de financiamento, fala de incorporação de novos medicamentos, fala também de questão nutricional, né, e tantos outros elementos que, infelizmente, nós ainda precisamos avançar, um em parceria com o nosso Estatuto do Câncer, do nosso querido Braide, mas que também nós também fizemos um acréscimo para que nós pudéssemos estar sempre avançando. Nesse acalento, eu falo com vocês, mas eu sou uma pessoa muito enérgica. Eu gosto que as coisas acontecem rápidas.
e, infelizmente, nem sempre a gente consegue caminhar muito. Eu, quando ouço a Lu e tantos outros aqui, puxa vida, a gente percebe, e também é o que nós sentimos, que nós queremos que as coisas realmente caminhem rápidas. Mas eu acredito que quero aqui expressar, Fernando, o meu respeito pela ministra Anísia Trindade, está fazendo um trabalho maravilhoso, e eu acho que o primordial é ouvir as partes, querer participar de maneira efetiva, e ela tem feito isso juntamente com toda a equipe. E eu fico muito feliz, porque é dessa maneira que se faz políticas concretas para que chegue lá na ponta, que é o que nós estávamos aqui falando, né? E para poder, já caminhando para o encerramento da minha fala agora inicial, porque nós temos mais aqui também para fazer as suas declarações, agregado a isso, junto às leis, que algumas vezes nos angustia, que existem as comissões, que vai o requerimento de urgência, enfim. Eu tinha que mostrar também, lá no estado de Rondônia, agregado a isso, de exemplificar o que nós gostaríamos que as coisas acontecessem. No primeiro mandato, nós conseguimos construir, equipar e colocar para funcionar 2 grandes obras. A primeira foi o primeiro hospital de prevenção de câncer do estado de Rondônia. Nós entregamos no final de 2021. Nós fizemos em 1 ano e 2 meses. E, nesse 1 ano e 2 meses, construímos, equipamos e colocamos para funcionar. E ninguém acreditava que era possível se fazer em 1 ano e 2 meses um hospital e entregá-lo funcionando. Porque é dessa maneira que tem que ser feita, porque ninguém suporta mais ter inauguração de obras públicas em que se entrega o caco, se entrega a parede e não se entrega o serviço, não se entrega o equipamento, como nós entregamos tomografia, ressonância, ultrassom, mamografia, centro cirúrgico. Estamos com 4 especialidades, mama, colo, pele e boca, e, a partir do 2º semestre, estômago, intestino e também próstata. É claro que, quando nós fizemos isso e colocamos praticamente todas as nossas emendas, muitos me chamaram de louca e falaram, não, essa aí não vai se eleger nunca, porque ela não reparte o pão para cada um e fica repartindo, porque os prefeitos querem que repartem e façam, cada um coloca um pouquinho. Eu não deixei de ser municipalista, de maneira nenhuma, até porque eu tive voto em todos os municípios, mas não deixei de fazer aquilo que era grande, do tamanho do meu sonho, do tamanho do sonho de vocês, de maneira que nós pudéssemos atender todos os municípios, mas dizer, puxa vida, nós vamos, a partir de agora, salvar vidas, e, junto com essa unidade fixa, ali que nem todo mundo vai conseguir ir, colocar também 2 unidades móveis para fazer o rastreamento e chegar numa cidade ribeirinha chamada Pimenteiras, que fica a 500 quilômetros dessa unidade fixa, descobrir uma ribeirinha, mãe de 18 anos, com câncer de todo tamanho, nível 3. Ela não conseguiria andar 500 quilômetros pela disposição econômica, infelizmente, que ela tinha. Mas a carreta chegou lá e hoje ela faz um tratamento, e eu tenho certeza que essa menina, mãe, mulher, ela será salva, ela vai ter vida plena, porque o tratamento dela já está acontecendo a contento. E outro, é claro, nós finalizamos a obra, mas estávamos aguardando os equipamentos, inauguramos já tem 1 mês, Fernando, que foi a reabilitação, o primeiro hospital de reabilitação da região norte, que é na capital Porto Velho, onde eu resido, lá em Rondônia, e aí nós vamos agregar todo o norte, com uma medicina robótica importada da Suíça e do Chile, porque eu sou uma preta metida mesmo. Se for para fazer, que se faça bom, que se faça com qualidade, que se faça como se fosse para a mãe da gente. Política pública não se pode fazer pensando, faça de qualquer jeito, que isso aqui é o que tem para hoje. Não, tem que se ter respeito. E aí eu fico muito feliz de ter levado o Ministério da Saúde, de ter levado as entidades, de ter levado os pacientes, que há 1 mês nós estamos comemorando aí 200 pacientes que já estão sendo atendidos, essa média, na verdade, para ser mais exata, 198, com mais de 500 atendimentos que aconteceram, mas nós queremos chegar a 1.000 atendimentos por mês,
já no próximo mês. E aí, a jornada completa do câncer. A prevenção, que nós tivemos a oportunidade de deixá-la à disposição, o tratamento que já acontecia através do Hospital de Amor, do Daniel Comboni e de uma outra instituição lá no Estado, e agora a reabilitação, porque, para ser sincera a vocês, a cura ela só acontece com a reabilitação, porque se o câncer me mutila, ele me deixa sem um membro, e eu fico numa cadeira de rodas, eu só vou ser curada totalmente se eu puder ter uma prótese, se eu puder andar de novo e se eu puder voltar para o ambiente de trabalho, assim como a audição, assim como visão, assim como a questão neurológica, que tem feito tanto, e nós atendemos nessas 4 especialidades de reabilitação. Então, de fato, é uma ação conjunta. O que nós estamos fazendo na legislação, que é tão importante, que vai ficar para sempre, mas também tentar, de maneira assídua e de maneira rápida, junto com aquilo que nós podemos, através das emendas, poder exemplificar e dizer, vamos fazer juntos, que tem muito mais para se fazer, e eu não tenho dúvida que nós vamos fazer em conjunto, com os municípios, com os estados, com o governo federal, através do Ministério da Saúde, e com o nosso apoiamento através do nosso trabalho parlamentar. Desculpa falar muito, eu era gaga até os 12 anos, depois que aprendi a falar. Muito obrigada. Vou chamar nosso oncologista no Congresso Nacional, né, que está representando também a palavra do câncer. Por favor, doutor Frederico. Boa noite a todos, boa noite aos amigos e amigas aqui presentes. Quero agradecer a Oncoguia, parabenizar, tá, Lu, por seu, mais uma vez, brilhante trabalho. Felizmente, já é a 3ª vez que a gente tem essa honra de participar. E, quando eu vim para Brasília, eu quase que encontrei aqui com vocês um porto seguro. Quero compartilhar do Fernando o nervosismo que a gente fica, sabe? Eu falo no Congresso, tudo que é assunto o tempo todo, tudo que é comissão, mas, quando eu vou falar de câncer, eu tremo. Impressionante, né? Porque é minha área, é minha vida. Eu decidi fazer oncologia quando a minha mãe adoeceu. Minha mãe é professora de 4ª série, meu pai empresário, de uma pequena empresa, e eu, no 5º ano de medicina, minha mãe teve um câncer de colo uterino avançado, porque não fazia prevenção. Então, eu acho que o câncer é uma doença justa, doída e justa. Claro que tem diferenças, como foram apresentadas aqui, mas o câncer não perdoa. A maior celebridade do Brasil, a pessoa mais conhecida do Brasil no mundo, que é negro, perdemos esse ano de câncer. O nosso rei Pelé, câncer de cólon, um câncer prevenível, um câncer com total condições de não acontecer. Ainda perdi o Roberto Dinamite, do meu time também, câncer de colo. E não poderia deixar de homenagear hoje a Rita Lee, que faleceu de câncer de pulmão, por causa do tabagismo. E daí a gente começa a ver que esse raio desse câncer é danado de justo. É ruim, mas é justo. Tanto que o país que mais tem câncer é a Finlândia, o país mais feliz e um dos mais ricos do mundo, e é o que mais tem câncer. Então, o câncer, ele, na verdade, é um marcador de desenvolvimento da saúde, e a gente não pode esquecer disso. Porque o câncer ele é muito prevalente quando a gente consegue enfrentar tuberculose, hanseníase, outras doenças infecciosas e tantos outros problemas da população, e a população recebe o seu maior dom, que é envelhecer. Porque, há 120 anos atrás, a média de vida de uma pessoa estimada era 35 anos. Olha só, gente, a média de vida há 120 anos atrás era 35 anos ao nascer. Hoje, no Brasil, é 74, 76. Então, mais do que dobrou em 120 anos. Isso é uma conquista que a gente não pode esquecer. Isso é uma conquista da ciência, é uma conquista dos importantes e valorosos profissionais de saúde. Eu quero cumprimentar meus colegas oncologistas, quero cumprimentar minha colega enfermeira Thalita, né, qual cumprimento todos os enfermeiros aqui presentes, cumprimentar meu grande colega, que sem vocês a gente não conseguia tratar de câncer, doutor Rodrigo, cirurgião oncológico,
E são pessoas como vocês que estão aqui hoje nesse plenário, são pessoas que estão aqui apresentando, que fizeram essa diferença ao longo de 120 anos para a gente dar o maior patrimônio que alguém pode ter, que é vida. A vida é difícil de comprar, é quase impossível, mas a gente conseguiu evoluir a vida. E o preço a gente está pagando no câncer. Esse é o preço de levar a população a 76 anos. E se a gente conseguir curar tudo que é câncer, a gente vai levar a população para 105 anos de média de vida. E aí a gente vai pagar o preço do Alzheimer. Então, a gente tem sempre um preço para pagar pela maior riqueza que a gente tem, que é a vida. E quando eu tive a honra na minha vida, que eu nunca imaginei, nunca pensei em ser político, mas depois que eu vivi o que eu vivi com minha mãe, que ela, graças a Deus, ela curou com o trabalho de toda a equipe multidisciplinar, eu falei assim, é isso que eu quero, é aí que eu quero ajudar as pessoas. E tomei a decisão de ser oncologista, decisão que eu agradeço a Deus por ter iluminado essa decisão, e nunca tive parente político, nunca nem sonhei em ser política, por causa de uma radioterapia que eu não conseguia fazer com o apoio dos políticos, eu me meti na política e vim para Brasília como primeiro oncologista clínico, deputado federal. E aí, doutor Rodrigo, a gente fala que treme mesmo de nervoso, porque é muita responsabilidade, sabe? A gente é uma voz aqui que tem que ajudar a salvar centenas de milhares de pessoas. A gente tem que salvar uma pandemia de coronavírus por ano. Lembrando que o coronavírus, em 3 anos, foi perto de 700 mil óbitos, e o câncer é 250 mil todo ano. O câncer matou mais que a pandemia, gente, 2020, 2021 e 2022. A pandemia que mais matou foi o câncer. Matou 750 mil brasileiras e brasileiros. Então, a coisa é séria, é séria. Eu estou no meu 2º mandato agora, uma honra que eu consegui essa confiança da população, uma emoção muito grande e uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eu entrei num mandato difícil, vindo de dos 2 anos com maior recessão da história do Brasil. Foi 2015 e 2016. Tá? Se a gente olhar toda a história do Brasil, a maior recessão foi 2015 e 2016. E obrigou o famigerado teto de gastos, que é horrível mesmo. A gente quer ter dinheiro para fazer o que a gente precisa fazer política pública de qualidade. E obrigou a gente a fazer uma reforma da Previdência, que foi um horror também. Quase que eu desisti no primeiro mandato. Falei, nossa, é ruim demais esse trem. Não é bom, não. Mas, assim, a gente continuou. E aí, vem 2020 e fala assim, vamos arrebentar agora, vamos fazer a pauta de oncologia. Eu com um projeto de prevenção do câncer de cólon, para evitar que Reis Pelés e a senhora Maria, lá da favela, morressem de câncer de cólon. E aí vem o raio da pandemia, e atrapalha tudo de novo. Né? A gente gastou 678 bilhões de reais em decorrente da pandemia, que, infelizmente, retirou 700 mil vidas de brasileiros e brasileiras. E o câncer, no mesmo período, retirou 750 mil vidas. Aí acabou a pandemia, vem a confusão de eleição, mas aí estou aqui de novo. E estou aqui muito agradecido, Lu, porque é um privilégio poder estar aqui diante da maior autoridade do tratamento de câncer no Brasil hoje, que é isso. Eu fico nervoso, você também. E, assim, acredita em mim, estamos juntos. Que a gente puder estar ajudando, a gente vai ajudar. Mas a responsabilidade é grande. Mas você tem um presente, que é um presente que não acontecia há muitos anos, talvez décadas. Porque, com todo o inferno que a gente passou aqui nos últimos 4 anos, a gente está entregando um Brasil mais saneado. Ah, mas tem problema? Tem. Se não tiver problema, não precisa da gente estar aqui, né? A gente vai embora para casa, vai fazer outra profissão, mas a gente está entregando. A inflação sob controle, crescimento econômico maior que a China, ou pelo menos igual à China em 2022, superávit, que não acontecia desde 2013, 2022 teve superávit, e o resultado, que foi aprovado, e eu assumo minha culpa, não com o meu voto, porque o meu voto eu queria mais transparência, mas foi aprovado a PEC do teto de gastos para revogar esse famigerado teto de gastos, que a gente está recebendo arcabouço fiscal com muito bons olhos, que a gente precisa ter dinheiro para fazer política pública. Mas a minha missão hoje é passar 3 sugestões. Essas 3 sugestões em nome de todos os pacientes com câncer, que estão aí lutando, em nome dos que já se foram, em nome dos profissionais que têm amor a essa causa, e em nome dos parlamentares fantásticos que estão aqui, que é uma honra estar do lado da deputada Flávia,
minha presidente eterna, Silvia Cristina, hoje conhecendo o deputado Eduardo, o deputado Elton Prado, um gigante, que sempre valoriza o trabalho dos parlamentares. Eu queria levar 3 sugestões a Vossa Excelência, que passasse a ministra Nízia, que são sugestões práticas, porque o oncologista tem um problema, gente. O oncologista gosta de resolver o raio do câncer. A gente tem que dar remédio, a gente tenta basear em ciência e quer resolver. A gente não enrola muito, não. Se enrolar, morre, porque é doença rápida. Então, assim, tem problema de acesso? Tem. Mas todo mundo tem. Eu só não estou com meu celular aqui, que meu amigo Volmar está ali filmando. Mas todo mundo tem um celular na favela. Estou errado? Estou errado? Todo mundo tem um celular na favela. Né? Isso é quase uma praga, é o novo chicote de hoje. O WhatsApp é o chicote de hoje. Toda hora, mensagenzinha, cobrança, cobrança. E eu tive a honra também de, junto com valorosos parlamentares, aprovar a lei da telesaúde durante a pandemia. Então, hoje tem lei para isso. A gente pode fazer isso. A gente pode levar a telesaúde para os lugares mais inóspitos e distantes. A gente ainda tem um tal da inteligência artificial aí que tem também ajudado. Eu acho que talvez no futuro os médicos percam o emprego, não por falta de política pública, mas, sei lá, inteligência artificial, toda a profissão está em risco. Medicina não é diferente também, não. Eu sei como médico disso. É perigoso? É, mas pode acontecer. Só que não dá para a gente deixar a gente morrendo na favela, na cidade, na roça, se a gente tem tecnologia para isso. Então, eu peço que vamos fazer um outro projeto também, que eu fui coordenador do grupo de trabalho do câncer, que é a telenavegação, gente. Vamos montar um projeto bacana pelo Ministério da Saúde de telenavegação e deixar acessível para todo mundo entrar. Todo mundo entrar. Quem está na favela vai entrar. Olha, eu acho que eu estou com câncer. Ah, está doido? Não, mas eu acho. E aí você pode ter inteligência artificial para conversar com a pessoa. Não precisa nem ter mais funcionário para isso, não. O que é? Aí tudo bem, tem que ter os responsáveis e detecta, olha, essa pessoa aqui é amarela, é vermelho, vai lá buscar na casa dela, porque essa daqui pode ter um câncer realmente. Então, a gente tem um instrumento que a gente nunca teve, que é a telesaúde. E a gente queria muito que pudesse pensar nisso, porque na favela tem um celular na mão de cada um, e com esse celular você resolve. Tudo bem que a gente tem que agradecer muito aos agentes comunitários de saúde, a gente tem que agradecer muito a todos, mas a gente tem um celular na mão e tem que dar a oportunidade de uma pessoa falar assim, eu acho que eu estou com câncer. E mete lá, faz uma reclamação para um órgão de controladoria, para uma ouvidoria, fala, eu acho que eu estou com câncer, eu acho que eu estou sentindo isso, eu consegui fazer o exame que deu isso. E vai lá buscar essa pessoa, gente. Porque, olha, tratar hipertensão é importante, tratar diabetes é importante, tratar tudo é importante, mas o câncer não espera. Eu estou falando palavra de um médico desesperado de ver os outros morrer porque não consegue fazer biópsia, porque não consegue fazer tomografia, porque não consegue ir no médico, porque não consegue marcar. Vamos resolver isso. A gente tem instrumento para isso. Então, essa é a primeira sugestão do acesso, sugestão concreta, de montar um programa de telesaúde, telerastreamento, telenavegação, para fazer busca ativa dessas pessoas, dar um canal de comunicação para essas pessoas poderem pedir socorro. Hoje é fácil, gente, é fácil. A segunda questão, que eu acho que é mais difícil, que é a biópsia. O raio da biópsia é o inferno na vida do oncologista que trabalha no SUS. Eu trabalho no SUS desde 2005, eu sou oncologista do SUS sou oncologista do SUS desde 2005, o raio da biópsia é o inferno. A gente fala que é a porta da esperança. Você fez a biópsia, tadinho, a esperança mais... Fez a biópsia, é câncer, pum, aí a coisa anda. Aí você consegue cirurgia, você consegue quimioterapia, radioterapia, consegue, tem um lugar... Mas a biópsia é o inferno. Até chegar. E aí, eu tenho uma proposta também, que eu faço meia-culpa, que eu não consegui fazer ela antes, mas a gente não pode desistir. Eu nunca desisto dos meus pacientes com câncer, eu não vou desistir da política nacional de câncer. Vamos usar a emenda parlamentar. Porque a gente precisa, sabe, Silvia, pensar numa rubrica. Porque parece que é um crime a gente fazer uma rubrica para serviço. Eu acho que é o contrário. Todo mundo quer fazer cirurgia eletiva? Vamos falar a verdade, todo mundo não quer priorizar a cirurgia? O Emidinho lá briga por isso. Fazer uma rubrica, gente. Em vez de ficar dando dinheiro para, sei lá, fazer o quê, você manda o dinheiro para complementar uma cirurgia no hospital. Você manda o dinheiro para fazer biópsia de mama no hospital, biópsia de próstata, biópsia de tudo. Sabe, isso é sério, é muito dinheiro. Uma fatia enorme do orçamento está na nossa mão. E a gente não consegue usar para ajudar o povo. A gente dá para o hospital, que a gente não sabe o que o hospital vai fazer. A verdade é essa, a gente dá para uma obra que não sai, quando sai ruim. Entendeu? Então, assim, vamos pensar isso.
Porque eu acho que não sou só eu que sou oncologista, nem a Flávia, nem a Silvia, não. Acho que todos os deputados iam ter um prazer de mandar recurso para curar, para ajudar a cuidar do câncer diretamente. Os deputados estão ávidos por isso. Então, é uma sugestão, realmente, é um paradoxo, porque eu quero elogiar a doutora Maria Inês Gadelha, que fez o papel que você está fazendo hoje durante muitos anos, uma oncologista, uma pessoa capacitada, que avançou muito, trabalhou muito na área da cirurgia oncológica, com mudanças de portarias e de APACs, oncologia clínica, radioterapia, ela ajudou a fazer o hipofracionamento, que diminuiu muito a fila, mas ela realmente nunca aceitou essa sugestão. E como vocês são o governo do diálogo, eu peço, pensa nisso, leva esse projeto, porque os deputados estão doidos para dar dinheiro para ajudar as pessoas, porque o dinheiro não é nosso, gente, o dinheiro é imposto de vocês. Só que a gente tem essa cota, esse direito de mandar emenda, e muitas vezes a gente manda uma emenda que se perde. Então, essa eu acho que seria uma forma assim, de não resolver, mas ajudar muito a acabar com essa leré de biópsia. Cria um raio de uma rubrica para fazer biópsia de caso suspeito de câncer. Concorda, Silvio? Não é uma coisa que... Quem que não ia querer? Todo deputado ia querer mandar esse trem, eles iam encher o Brasil dessas emendas, ia sobrar, ia faltar paciente fazer biópsia. Ótimo, porque a biópsia é a porta da esperança. E, doutor Frederico, a gente vai passar a manhã inteira, só falando de desafios da biópsia. O Clóvis já está se mexendo ali, da Sociedade Brasileira de Patologia, né, Clóvis? Então, uma coisa que não precisa de dinheiro novo. É só, lógico, tem as burocracias, e eu sou médico, não sou tão burocrata assim, mas faz um raio de uma rubrica, dá essa chance para a gente. A gente não está aqui de brincadeira, não é fácil ser deputado. Ser médico oncologista é difícil para caramba, acho que é por isso que eu aguento essa pressão aqui, mas não é fácil, a gente quer ajudar, a gente não quer ficar de mãos atadas. Então, vamos fazer. E a terceira é a mais... assim, a segunda é a pior, mas a terceira, eu vou usar a palavra do Wellington. O Wellington falou aqui para a gente que vamos fazer atendimento de altíssima qualidade e a gente só tem 30% do recurso, certo? Olha, você tem que brigar. E se você quiser a gente para brigar junto, a gente briga. O Ministério da Saúde ganhou 22 bilhões de reais. E o que eu fiquei zangado, chateado, é o que vai fazer com esse dinheiro? Isso não tem transparência. Tem 22 bi de dinheiro extra, porque já tem o dinheiro para pagar as contas e o PEC do teto, que eu assumo a culpa, que eu não votei, mas ele está aprovado. E tem 22 bilhões para a saúde. O câncer é a segunda doença que mais mata, é a doença que mais tem urgência de tratamento. Se você tiver 9 bi desse, porque o seu orçamento de câncer é em cerca de 4,5. Então, se você tiver 9 bi, os 30% vira 100%. Você ajeita a tabela da oncologia, você ajeita a tabela da cirurgia oncológica, você ajeita a radioterapia, você consegue até ver os medicamentos aprovados pela Conitec que vão poder ser incorporados pelo SUS. Eu tenho um PL desse também, 3070, que é exatamente para a gente criar uma normatização de como o SUS incorporar o que foi aprovado pelo órgão governamental, que é a Conitec. Então, briga por isso, porque, assim, eu sei que aqui só tem gente da oncologia, mas é fácil brigar pela oncologia. Qual que é outra área? Não tem mais Covid, graças a Deus, sim. Né? Foi decretado pela ONU que não tem mais Covid. Só de vacina de Covid, gente, foi 28 bi. Só de vacina de Covid. E a gente só tem 4,5 bi por ano para cuidar de câncer. Então, se a gente pegar mais 9, é tratamento de excelência. E num país que tem um orçamento de 5 tri, não é 9 bi que vai tirar dinheiro de outra área mais importante. Então, briga por isso, cara. Eu sei, eu estou nervoso também. Agradeço a vocês pela paciência. Falei para caramba, como eu falei, a pior parte para mim é falar de câncer, porque é uma coisa que eu quero resolver o mundo, mas, assim, de verdade, estamos juntos para brigar por isso, para brigar, porque não tem nada melhor do que o câncer para investir 9 bi. Obrigado, gente. Helena, deixa eu quebrar o protocolo. Eu queria pedir licença, porque minha bateria arriou mesmo. Eu não dormi essa noite, porque eu moro numa região bem distante e o voo atrasou e eu extraí 3 horas da manhã, cheguei aqui às 6, arriou mesmo, porque amanhã eu começo às 7. Eu fiz a minha contribuição, eu estou aqui em 100%, mas se vocês me permitem sair da francesa, que amanhã eu tenho que estar 100%. Claro, e eu volto aqui, por favor, tá? por favor. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Silvia, por estar aqui com a gente. Flávia, nossa parceira de longa data, te ouvir.
Boa noite a todos, né? Queria dizer que eu fico muito feliz de ver tantas pessoas interessadas, querendo acompanhar a nossa luta contra o câncer. Parabéns a vocês por isso. Eu queria, aqui, iniciando minhas palavras, dizer o quanto me toca a Oncoguia. Quando eu vim para o meu primeiro mandato, 2011, o primeiro contato que eu tive com uma entidade civil representando a luta contra o câncer foi o Tiago que me visitou, né? Mas foi a Oncoguia, chegou no meu gabinete e se apresentou, e desde então eu fiquei muito encantada, e a gente sempre conversando. Foi logo quando eu apresentei a lei de 60 dias, né? E que esse ano já comemora 10 anos, né? E a gente tem um orgulho muito grande disso, e mesmo sabendo que ainda é um grande desafio para nós. Eu queria aqui parabenizar a Oncoguia por essa luta. A gente sabe da importância e o quanto vocês nos inspiram, né? Porque vocês lutam por isso, independente de mandato, de qualquer coisa, né? Pela causa. E a gente fica feliz de poder ter parceiros como vocês. Queria aqui cumprimentar o Fernando também, dizer que estou muito otimista em relação à atuação da nossa ministra, Nízia. Ela que é uma mulher, a primeira mulher que assume o Ministério da Saúde, e, com certeza, já se mostrou e já se mostra com a sensibilidade que a gente esperava que ela tivesse. Então, eu estou acreditando muito nisso e fico feliz que você esteja aqui hoje. E nós precisamos muito da sensibilidade do Ministério da Saúde. Não adianta as entidades quererem, os deputados quererem, se a gente não tiver um ministério que tenha um olhar, que tenha sensibilidade, que saiba da importância da gente estar fazendo algumas mudanças, da gente estar avançando em algumas áreas. Queria aqui registrar, né, a importância da gente ter hoje na Câmara Federal o doutor Frederico, que é um oncologista, que está lá, conhece as dificuldades, os desafios, os entraves, e ele sabe muito bem a importância dessa nossa luta. A deputada Silvia, que saiu, mas que é uma paciente, que representa todos os pacientes de câncer do país, está no lugar certo, na hora certa, e ela é engajada, e, com certeza, ela tem feito a diferença com os seus mandatos. Cumprimentar o Eduardo, que eu conheço hoje, mas fico feliz, viu, Eduardo? Você esteja também um jovem, né, um rapaz jovem, não é paciente, não é médico, mas está aí como eu, também não sou, mas a gente está aí porque a gente conhece as pessoas que precisam, acompanha isso no dia a dia. Eu sou deputada federal por Goiás, meu estado é Goiás, meu partido é o PDT. Eu tenho um trabalho que a gente faz há quase 30 anos, a unidade móvel, que percorre todos os municípios do meu estado, levando exames de ultrassonografia. É o início, né, de uma prevenção, né, mas a gente tem feito isso, e, com isso, uma busca ativa. Muitas pessoas, às vezes, não se interessam em fazer a prevenção, né? Às vezes, elas vão deixando para depois, e, quando a unidade móvel chega, muitas pessoas que não iam fazer acabam fazendo, dali já descobre alguma coisinha, a gente já consegue iniciar esse processo, né, de prevenção. Aqui eu não quero repetir o que os outros já falaram, não quero ficar repetitiva, mas eu queria ressaltar algumas questões que eu acho importantes, né? Primeiro, o parlamento envolvido nessa causa, essa comissão especial que o nosso presidente Lira criou, é uma comissão importante. A gente tem alguns projetos de lei tramitando, né? Para além de aprovar as leis, a gente tem que fazer elas serem efetivas. A lei dos 60 dias já tem esse desafio, mas a gente sabe, foi a primeira lei que criou prazo para o início do tratamento do câncer. Depois, ela inspirou a lei dos 30 dias do diagnóstico, que hoje tem a lei, deputado Frederico, mas a gente ainda precisa fazer ela se efetivar. Mas não deixa de ser uma referência, né? Um ponto onde a gente quer chegar. Essa lei ela tem ajudado muitas pessoas aí a recorrer, a conseguir fazer valer o seu direito. E eu queria só fazer uma observação em relação ao rastreamento do câncer coloretal, um câncer que, até pouco tempo, ele estava mais abaixo no ranking, ele tem avançado na sua incidência, né? Hoje, tanto para homens quanto para mulheres, a incidência tem crescido, e a gente preocupa muito com essa questão do rastreamento. O senhor falou que talvez nós não estamos preparados, nós não damos conta, mas o importante é saber que, se a gente conseguir cercar esse câncer na prevenção, vai ficar muito mais barato para o SUS. Então, a gente tem que pensar nisso. E é um câncer que, se ele for diagnosticado no início, 90%, se eu estiver errado, me corrija,
95% de chance de cura. Então, a gente não pode deixar esse tipo de câncer avançar para um estágio onde ele precisa aí de outros tipos de tratamento. Eu apresentei um projeto de lei, vem mais lei por aí. E esse, ele prevê, garante ao paciente do SUS o rastreamento, mas não para todos. Para aqueles que têm histórico de câncer na família, de colo retal, e para aqueles que têm sintomas clínicos, né? Então, esses teriam acesso mais rápido aos exames de prevenção. É uma ideia também que a gente tem aí dos nossos parceiros, né? Da Oncoguia também, de outros parceiros, e a gente sabe da importância dessa lei, e assim a gente quer dizer que o Ministério pense mais nisso, que eu acho que a gente pode chegar aí a disponibilizar e cercar essa doença que está avançando muito rapidamente. Queria dizer que o câncer de próstata, que é o que mais mata os nossos homens, é um câncer também que, para além dos desafios do acesso, do tratamento, do diagnóstico, a gente ainda tem aí a dificuldade dos homens de se aproximarem dos postos de saúde, de buscarem esse acompanhamento da saúde. Então, é um desafio que a gente tem que encarar, prevalente na raça negra, a gente sabe, e muitos homens não querem nem chegar perto do posto de saúde. A mulher que passa lá a gravidez, que leva os filhos para consultar, ela já tem uma afinidade maior com a unidade de saúde, os homens não. Então, para além de todos os desafios, a gente ainda tem que quebrar esse tabu, trazer o homem para fazer a sua prevenção, né? Então, essa é outra questão que a gente precisa também pensar. E a questão de financiamento, né? A gente sabe dos desafios. O doutor Frederico aqui colocou uma possibilidade que eu considero também muito razoável. Eu estou me dedicando muito a essa questão das cirurgias eletivas. Quero parabenizar a ministra pela portaria 90, né, que avança, né, com recursos significativos para os mutirões de cirurgias eletivas. Eu espero que não seja momentâneo, que a gente possa ter esse programa contínuo. Eu falo que a gente não vai acabar a demanda, mas as filas a gente pode acabar com elas. Se a gente conseguir planejar, trabalhar em ritmo de mutirão, a gente consegue zerar essas filas e trabalhar só com a demanda atual. Então, a gente sabe da importância desses recursos. Eu tenho a mesma sensação que o doutor Frederico. A gente coloca as emendas e a gente não sabe muito bem para onde vai. E eu já tenho amarrado algumas já com os prefeitos, eu já amarro, tanto aqui é para isso, para cirurgias eletivas. Então, a gente já está fazendo. Meu estado, eu quero colocar isso aqui como sugestão, o estado de Goiás, eles já estão fazendo o levantamento por município, quem vai pactuar com essas cirurgias eletivas, o plano estadual, cada estado faz o seu plano, na portaria 90, eles já estão colocando cada município que vai indicar como que vai pactuar, como que vai fazer essas cirurgias eletivas. Então, com isso, a gente consegue, para além desses recursos, incrementar ainda com as nossas emendas de custeio, mas para atender esse plano estadual. Então, a gente está acreditando que a gente vai avançar mais um pouco nisso, e a gente sabe da importância disso para os resultados. Tem a questão da quimio oral, foi uma luta grande, né, que a gente enfrentou, principalmente em relação aos planos de saúde, né, para a gente conseguir ter a dispensação. A gente conseguiu manter isso, mas a gente sabe que é uma luta que a gente precisa também, essas novas tecnologias, a gente tem que incorporar e a gente precisa de tê-las conosco. Eu não vou me alongar muito, assim, todos os parlamentares já falaram dos investimentos, né, dos avanços que nós tivemos e dos desafios que nós teremos. Eu quero, mais uma vez, colocar o meu mandato à disposição. Estaremos atuantes aí na comissão especial, também nas comissões da saúde, outras comissões correlatas, e o que nós pudermos somar, a ministra pode contar conosco, as entidades podem contar conosco, nós vamos estar trabalhando para que a gente possa cada vez mais melhorar o acesso das pessoas ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção ao câncer. Muito obrigada, boa noite. Bom, gente, eu não sei. Quero agradecer demais
né, a presença de vocês, Fernando, deputado Frederico, deputada Flávia, deputado Eduardo, a Silvia que acabou de ir, a cada um de vocês, né, que está aqui com a gente até essa hora. Sei que a gente atrasou um pouquinho hoje, né, passou bastante aqui, mas a gente não ia abrir mão de ouvir de verdade cada um dos nossos convidados. Então, muito obrigada, boa noite. E amanhã de manhã a gente tem aqui o nosso encontro para o nosso segundo dia do fórum. Gente, boa noite, muito obrigada. Esse foi o primeiro dia do 13º Fórum Nacional Oncoguia. Espero que tenham aproveitado, porque estamos apenas começando. Amanhã, teremos mais mesas recheadas de informação e com especialistas que vão nos ajudar a entender como está o cenário da oncologia. Estaremos aqui a partir das 8h15 da manhã para a recepção de todos e começaremos nossa programação pontualmente, às 8h45. Não deixe de explorar o aplicativo do Fórum, onde você pode conferir a programação completa do evento, baixar conteúdos exclusivos, se conectar com outras pessoas, e muito mais. Te espero aqui amanhã. Até lá!